Conosco, que prazer. Todas as noites acompanhamos a Karine Alves no Central Fox, ao lado do José Ilan, e ela hoje participa com a gente, direto do Ninho, falando do Flamengo. Tudo bem, Karine? Bem-vinda! Tudo ótimo, João. Boa noite para você, boa noite para todos ligados nos canais Fox Sports. Estou aqui a postos no Ninho do Urubu. Inclusive, agora acabaram de avisar que os portões abriram para a imprensa, então eu vou falar rapidinho com vocês para a gente espiar o que está acontecendo lá dentro. Até porque o técnico Carpegiani fez bastante mistério para essa véspera de Fla-Flu. Lembrando que o primeiro Fla-Flu, o Fluminense levou a melhor, 4-0, só que tem um detalhe. O Flamengo foi com o time praticamente reserva, só o Diego Alves de titular dentro de campo, e agora deve ser totalmente ao contrário, contando também com o retorno de Hever que se machucou no jogo contra o Botafogo, agora já está treinando normalmente com o elenco e deve voltar, e aí ele vai ter que decidir entre Rodolfo ou Juan para formar essa dupla de zaga. E também, falando em Fla-Flu, esse jogo tem um gostinho especial para o Henrique Dourado, que vai reencontrar então o Fluminense, primeiro jogo dele contra o Tricolor desde que saiu de lá no início de fevereiro, e a gente sabe que os números dele em 2017 foram bastante importantes, 32 gols, pelo Campeonato Brasileiro foram 18 gols, ficou ali dividindo a artilharia com o Jô, ele é um bom cobrador de pênalti também, só que aqui no Flamengo, em 8 partidas, marcou 4 vezes, só que tem também sofrido um pouco com a cobrança da torcida. Ele deixou passar vários gols ali contra o Emelec, poderia ter marcado, ampliado naquela partida que acabou em 2-1 e o Vinícius Júnior se consagrou, a gente sabe muito bem. Mas agora, então, ele vai ter que lidar com essa situação. Por enquanto, a gente não sabe quem vai falar aqui no CT do Flamengo, mas já eu trago mais informações para vocês dentro do Expediente Futebol. Ah, e o Guerreiro, tem informação também importante do Guerreiro. A UADA, a agência antidoping, está querendo que a suspensão de Guerreiro vá para 2 anos. Por enquanto, ela vai até 3 de maio, porque não tem data de julgamento para isso acontecer. Ele que não joga há 5 meses e a última partida dele foi no dia 18 de outubro do ano passado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu por 4-1. João, eu vou correr lá e daqui a pouquinho eu volto aqui dentro do Expediente Futebol com mais informações para vocês. Então vai Toca ser... daí. Então vai ser tranquilo, você está em boa forma, chegará rapidamente e trará todas as informações do Flamengo lá de dentro do Ninho do Urubu pra gente já. Certo, teu José? Tá certo. Naquele pique, naquela velocidade, a Karine vai chegar muito bem e vai trazer todas as informações. Henrique Dourado pela primeira vez contra o Flu, Hever está de volta e a seguinte questão. Quem sai para a entrada de Lucas Paquetá? Continua fazendo mistério com o Carpegiani. Tem gente falando que vai sair o Vinícius Júnior. Aí é que é o problema. Eu não tiraria de forma nenhuma. Eu acho que tem que deixar a garotada jogar. Tem que deixar a garotada jogar. Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, põe o Lincoln também, entendeu? Eu acho que tem que pôr a garotada para jogar no Flamengo. Eu acho que a garotada tá jogando. O resto pode jogar a camisa para cima e aí pode sair qualquer um. Só que tem muita gente com nome lá, hein? Pois é, mas o Flamengo tem jogado mais com a garotada do que gente com nome. Tá? Pode jogar a camisa de Everton Ribeiro, de Diego, pode jogar, põe a molecada para jogar. Isso é Flamengo, isso aí. sabe? Isso é Flamengo. Não esse negócio de nome, falta de vontade. A molecada tá mordendo. A tradição do Flamengo é essa. Sempre foi, isso aí. sabe? Agora, isso aqui é Flamengo. Com relação ao Dourado, o Dourado não tem as mesmas qualidades do Guerreiro. Agora, é fazedor de gols. Então a torcida tem que ter um pouco de paciência, porque o Dourado é fazedor de gols. Até mais que o Guerreiro. Mostrou isso no Fluminense. Agora, desaprendeu em 2 meses, 3 meses? Não é um craque, mas é fazedor de gols. A torcida já está fazendo bico para o Dourado, menos quando ele vai bater pênalti. Aí muda, aí sai o bico e entra o sorriso. Foram 3 gols, né? Bola rolando. Pênalti. É assim, é isso, né? Né, ô Tetra? Assim, ele bate muito bem, né? Tranquilo. Ele lembra até o Evaí, né? Mais ou menos a corrida dele para bater pênalti. Agora, como o Theo falou, cara, ele é um centroavante de área lá para a hora final de definir e coisa que ele também não está no seu melhor momento. Ele perdeu uns gols na Libertadores incríveis. Mas isso passa pela ansiedade. Um jogador que está chegando num clube é diferente, a pressão é diferente. Então ele já está sentindo essa cobrança. Agora, eu acho que para esse jogo tem que ser ele mesmo. Contra o Fluminense, seu ex-clube, a motivação dele aumenta. E em relação à escalação, o Paquetá tem que entrar. Ele vai jogar. Isso é uma coisa certa. O Paquetá tem que jogar. Agora... Vai sobrar alguémzinho. Eu vou analisar da seguinte forma. Quem joga pelo empate no jogo?
O Fluminense. Fluminense. Então, se o Flamengo joga pelo empate, de repente ele poderia até ficar mais cauteloso, botar 2 volantes, ou até ficar com meia como o Everton Ribeiro, que é de segurar a bola, de cadenciar, mas o Flamengo precisa ganhar o jogo para passar para a final. Aí, de repente, começar com os garotos é uma opinião minha. O Carpegiani pensa diferente. Primeiro ele quer dar padrão de jogo pelas coisas que eu ouvi. Mas né? não dá para dar padrão de jogo com o Vinícius Júnior, com o Paquetá? Claro que dá, mas ele quer dar padrão de jogo, tem um time titular e ele entende, na cabeça dele, eu não concordo, mas ele entende que o Vinícius Júnior rende mais quando entra no segundo tempo, que muda a cara do jogo, incendeia o jogo se o Flamengo precisar do resultado. Enfim, é uma tese. Não deixa de ser. Eu não gosto dessa tese. É uma tese. Eu também não. Que as pessoas que acompanham o Flamengo dia a dia levantaram. Agora, amanhã ele vai tirar essa dúvida. Porque amanhã ele vai ter aí Paquetá, Vinícius Júnior, ele vai ter todos Diego, pra realmente Everton escolher. e o Everton. Não tem ninguém com contusão. Não tem ninguém com problema. Uma dor de cabeça boa, né? Isso que o Edmundo falou é boa. interessante a gente discutir. Você só deve pensar que um jogador deva ficar 45 minutos em campo quando ele tiver 40 anos. Eu concordo com você. Porque aí você... O Emerson Sheik. Eu concordo. O Emerson Sheik jogou 50 minutos do jogo. Perfeito. Ele não tem mais 17 anos. Agora, quantos anos tem o Vinícius Júnior? 17. Pelo amor de Deus. Não, o problema não é o tempo que ele... Peraí. O problema não é o tempo que ele fica em campo. Mas taticamente o que ele pode oferecer... O problema é que ele, como fator surpresa, ele entrando no segundo tempo para desmontar um sistema defensivo, para ele fazer as jogadas dele. Eu não concordo, não. Não, eu sei, você está explicando eu só acho, Edmundo, que assim, falando o que eu ouvi. Nessa tese que você ouviu, eu acho que uma coisa no Flamengo hoje cai um pouco por terra, porque ele tem outros atacantes que podem ficar. O Geovânio pode ficar no banco. Se o Vinícius Júnior não está rendendo, ele tem um outro atacante para entrar e fazer essa função. Né? Isso é muito quando assim, o Vinícius Júnior se já começa jogando, ele não tem esse cara para mudar o jogo no segundo tempo. Mas ele tem outras peças no elenco que pode fazer isso. Qual o jogo ideal para dar esse ritmo de jogo para o Vinícius Júnior? Em um jogo grande? Fla-Flu. É um Fla-Flu. E um Fla-Flu que o Flamengo, esse campeonato carioca, que brincaram com esse campeonato carioca, né? Que o Flamengo já está na semifinal do campeonato e se vence a Taça Rio, já está na final do campeonato e o Flamengo precisa da vitória para ir à final da Taça Rio, seria um jogo ideal para ele colocar o time para frente, para ele dar esse ritmo de jogo para o Vinícius Júnior, para ele testar se o Vinícius Júnior é um jogador de segundo tempo mesmo, na visão dele. Mas o garoto tem 17 anos e só muda isso botando ele para jogar, dando minutagem para ele. Eu defendo isso. E esse jogo, é uma opinião, é um jogo ideal para isso. Se fosse a final do campeonato, de repente eu concordaria. Olha, segura e tal, é um jogo mais cascudo, é o jogo final do campeonato, mas não é. Esse jogo ele tem essa possibilidade de ousar. Ô, Zinho, e essa arma de segundo tempo, João, dá tempo de falar ainda? Não. Essa arma de segundo tempo é muito perigosa, porque deixa o garoto lá no banco. Aí o adversário faz 2-0. Aí você coloca o garoto para tentar resolver com 2-0 no placar desfavorável. É porque ele resolveu contra o Emelec, aí não, acho que vai resolver todos não os acho jogos. legal. Não é assim. No primeiro jogo que ele não conseguir, a gente aqui na bancada vai falar... Mas vamos falar o quê, Quesada? É tudo isso, vocês estão forçando a barra. Eu acho que assim, eu até era crítico aqui, e continuo sendo, ele ainda é um jogador em formação. É um baita de um garoto, um baita de uma promessa, mas está maturando, está formando. Estou falando como experiência de quem trabalhou nessa área. Então, o Vinícius Júnior ainda é um jogador em formação, com muito potencial. Precisa trabalhar vários fundamentos, né? Agora, o momento é do garoto. O que o garoto fez é o momento para ele, é o momento para dar essa moral pro garoto. Zinho, até para o Vinícius Júnior, é melhor ele entrar depois. Sabe por quê? Porque quando começa, o Flamengo joga num 4-1-4-1, um volante só. O Carpegiani quer colocá-lo pelo lado direito, certo? Tá colocando agora. Tem colocado pelo lado direito. O Rueda já colocava pelo lado esquerdo. E aí ele tem obrigação de acompanhar o lateral. Ele tem mais função tática do que técnica, do que o Carpegiani tá errado. Eu acho que tá errado. E aí quando ele entra para incendiar o jogo, entra na frente, entra como atacante. Vamos dizer que ele escolha ali, né, uma opção dele, mas ele escolha o Everton Ribeiro sai do time.
Joga Vinícius Júnior, Paquetá, Diego e o Everton. Certo. O Everton volta. Perfeito? Muito. Certo. O Diego e o Paquetá têm característica também de recompor. A gente já jogou em esquema tático que faz isso. O Vinícius Júnior vem até o meio acompanhando, passou do meio, transfere isso para o jogador do meio cobrir esse lado. O Paquetá ou o próprio Diego, se estiver por ali. Perfeito. Né? Dá para fazer isso. Perfeitamente, é isso aí. Deveria ser assim, gente. Deveria. Mas vamos ver. O Carpegiani vai definir quem vai sair do time para a entrada do Paquetá. Será que o Vinícius Júnior começa? Será que o Everton Ribeiro? Daqui a pouquinho o Karine Alves volta lá do Flamengo com outras informações.